Olá, bem-vindo e obrigado pela tua atenção aqui no tutorial. Nele eu vou falar a respeito de uma propriedade que é responsável pela empregabilidade de cores e até mesmo como elas irão se comportar junto a uma malha de um objeto 3D aqui na área de trabalho do Blender. Nós vamos falar a respeito de uma propriedade chamada material e ela é representada aqui na barra direita por esse ícone aqui em forma de esfera. Se clicarmos aqui nessa esfera com o botão esquerdo, veja que eu trago para a nossa barra de propriedades as configurações e ajustes referente ao material empregado sobre a malha. Antes de entendermos sobre o material, nós vamos mudar aqui o nosso cenário. Eu vou selecionar aqui o objeto cúbico, tecla X, apagá-lo. Aqui onde eu tenho o cursor 3D, vou adicionar uma mesh do tipo UV esfera. Vou aproximar um pouquinho. E essa esfera aqui, eu vou alisar a superfície dela, já que ela está áspera. Nós vamos vir aqui na estante esquerda, na guia Tools, para quem tiver as últimas versões, e vamos clicar nessa opção Shade, denominada Smooth, que é suavizar. A nossa vista aqui da área está sendo vista em forma de perspectiva. Vamos mudar isso para a forma ortográfica. Vamos clicar aqui em cima e vamos clicar nessa opção que alterna entre perspectiva e ortográfica. E vamos mudar a nossa visão do objeto para uma visão de frente. Vamos voltar aqui em View e vamos clicar em Front. Com o objeto aqui já na nossa área, nós vamos agora trazer a nossa câmera de frente para o objeto. Isso pode ser feito a gente clicando na barra de espaço e digitando essa opção aqui chamada Align Camera to View. Veja que eu trago a câmera para frente da mesma forma que nós estamos enxergando o objeto aqui na área. Eu vou só aproximar um pouquinho aqui a câmera com a rodinha do meio. E nós vamos agora voltar a nossa visão para o modo normal. Eu vou usar aquela rodinha do meio do mouse pressionada para dar um giro orbital e vamos selecionar o objeto lâmpada. Com esse objeto lâmpada nós vamos trazê-lo aqui para essa lateral direita aqui da esfera. Vamos dar uma força de energia maior aqui para essa lâmpada. E se nós formos ver a renderização, nós vamos estar vendo aqui o objeto sendo renderizado dessa forma. Vou dar o ESC para sair, voltando à nossa visão de câmera. Vamos então desabilitar essa estante aqui que fica na esquerda, clicando na tecla T de Tatu. Veja que a gente tira a barra e vamos então encostar o nosso cursor aqui nesse chanfro da direita da janela 3D. Vocês vão ver que eu tenho algumas ranhuras aqui e quando eu encosto o cursor do mouse sobre o mesmo, ele se transforma em uma cruz. Eu posso agora pressionar o botão esquerdo do mouse e com ele pressionado eu vou arrastar o mouse aqui para a esquerda. A gente consegue subdividir a janela em duas janelas iguais. Tem uma 3D View aqui e outra 3D View aqui. Nós vamos aqui nessa primeira janela, no menu inferior, buscar essa opção aqui chamada Viewport Shading. Fica aqui ao lado de modos. Vocês vão ver que eu estou utilizando a visão em estado sólido. Eu vou mudar para a visão Rendered. Eu tenho aqui como ver a renderização em tempo real do objeto que aparece aqui na segunda janela com a visão em forma sólida. E vamos entender agora sobre materiais. Bem, eu vou selecionar o objeto esférico e notem que quando eu uso aqui a barra de propriedade de material, para esse objeto que eu criei, eu ainda não dei um material específico para ele. Tanto que aqui eu não tenho nenhum slot criado aqui de material. Para eu criar o material, eu posso usar esse sinal de mais ou posso clicar em New. Se eu clicar em New, veja que eu já crio um material para esse objeto e a cor que o programa inicialmente emprega ao objeto, vocês vão ver, se encontra aqui nessa guia chamada Diffuse. É aqui que nós vamos mudar as cores da superfície do objeto. Se nós clicarmos nessa caixinha aqui de cor branca, vocês vão notar que nós temos uma grade de cores que vão variar de cores verdes, azuis e cores vermelhas. Essas três cores, notem que ela constitui esse padrão que tem aqui embaixo, Red, Green e Blue. Red é o vermelho, Green o verde e B o Blue. Além desses padrões, nós temos aqui a grade HSV e temos a grade hexadecimal, onde em vez de cores utilizaremos codificações binárias para chegarmos na cor desejada. Vamos fixar nossa atenção nesses tutoriais básicos junto às cores RGB, que são as cores empregadas
em padrões de vídeo. Note que eu tenho aqui combinações dessas três cores, o verde, o vermelho e o azul, e o resultado dessas combinações vão me dar aproximadamente 16 milhões e poucas cores possíveis. Isso quer dizer que cada clique que eu der aqui com o botão esquerdo, eu vou estar selecionando uma cor possível para o material empregado junto ao objeto. Clicando aqui, ó, eu tenho um tipo de azul, aqui eu tenho um azul mais claro. Lembrando a vocês que o olho humano ele só consegue absorver em torno de 1/4 desse padrão aí possível. Aqui na direita, vocês vão notar que eu tenho uma variação que vai da cor mais clara até a cor mais escura. Se eu quiser uma cor clara, azul, basta eu puxar essa barra para cima, clicar no azul, eu vou ter uma cor azul claro. Se eu quiser tornar esse azul mais escuro, eu vou vir nessa barra, puxar essa tarja aqui para baixo, eu dou uma coloração escura. Aqui é a barra que nós chamamos de barra do canal alfa, é nela que nós vamos trabalhar a variação entre a transparência total ou não de uma cor empregada ao objeto. Vocês vão ver que eu posso usar o verde, o lilás, o vermelho, o laranja, o azul. Então eu tenho uma diversidade de materiais possíveis. Note que quando nós acionamos uma cor, o programa já coloca de forma padrão um nome. E esse nome, ele se repete. Se nós empregarmos um outro material, por exemplo, aqui, olha, vou clicar no mais. Veja que eu criei um novo slot de material. Ainda não tem um nome. Para eu dar o nome, eu preciso criar o material. Então eu tenho que vir aqui em New e veja que o programa já coloca ó, material 1, material.002. Lembra vocês que esses nomes aqui é uma forma que o Blender tem de fazer o controle do que nós empregamos sobre o mesmo. Mas se nós clicarmos tanto aqui como aqui, duas vezes, nós temos como alterar. Por exemplo, vou botar aqui esfera e dar o Enter. Veja que eu alterei o nome do material .002 para a nomenclatura esfera. Isso eu posso fazer de forma desejável. Lembrando vocês que para eu excluir o material, eu posso usar esse sinalzinho de menos aqui. E voltando ao nosso primeiro material, vocês observem que eu tenho 4 formas de empregabilidade desse material. Eu tenho como vê-lo no modo de superfície. Estão vendo aqui nessa primeira janela, material no formato superfície. Se quisermos vê-lo no formato wire, vocês vão ver no formato gradeado. Se vocês quiserem ver no formato volume, esse material será visto como se fosse o efeito de uma fumaça, muito utilizado aí para as propriedades, criarmos poeiras, fumaça, fogo, etc. E temos também o formato halo, que vai nos permitir vê-lo no formato de luminosidade. Vamos manter a nossa atenção para o formato de superfície. Aqui nessa guia preview, vocês têm a possibilidade de enxergar como sairá o material na empregabilidade do mesmo e nas suas configurações ajustadas junto à área de trabalho. Eu posso utilizar a visão como se estivesse vendo através de um objeto esférico, como se estivesse vendo através de um plano, forma, em fios, que é muito utilizado aí nas partículas, e ele no formato mundo, ambiente. Vamos mantê-lo aqui no formato esférico. Aqui nós temos em Diffuse a possibilidade de trocarmos as cores, como já vimos aí. Clicando na caixinha, nós temos a empregabilidade aqui de 16 milhões e poucas cores aqui possíveis. Nós temos aqui um conta-gota. Esse conta-gota ele permite a gente capturar cor de um determinado ponto e aplicar sobre o objeto. Exemplo, se eu clicar nesse conta-gota, veja que o cursor se transforma num pequeno conta-gota. Se eu clicar em uma cor qualquer aqui, por exemplo, eu vou clicar aqui nesse vermelhinho desse botão e clicar com o botão esquerdo, veja que ele empregou esse vermelho à cor Diffuse. Então é através desse conta-gota que nós temos como capturar cores aí de determinadas imagens. Vamos voltar aqui a nossa tarja para o meio. Aqui eu tenho as possibilidades de trabalhar o tipo de material Diffuse. Então vocês vão ver que eu tenho essas pré-configurações aqui estabelecidas. Eu tenho o módulo Lambert, que é o padrão. Oren Nair, temos o Toon,
Ele vai lembrar muito aquele modo de animações. Temos o Minor Earth e temos o Fresnel. Veja que aqui a influência é muito forte. Vamos usá-la aqui no modo Lambert. Aqui embaixo eu tenho uma barra de intensidade. Essa intensidade é que fará com que a visibilidade da cor seja mais intensa ou não a partir de uma luz externa. Então, se eu vier aqui pelo Intensity e aumentar, veja que eu dou mais intensidade à cor aqui empregada ao objeto. Eu tenho a variação do modo 1, que é o mais intenso, até o menor modo, que é o menos intenso. Vocês vão ver que eu tiro a luminosidade do objeto. Clicando aqui em Ramp, eu tenho como trabalhar a gradiência empregada a esse objeto. E essa gradiência é controlada através dessa barra aqui, que eu posso aumentar a variação e trabalhar algumas condições aqui específicas. Veja que eu crio alguns efeitos legais de gradiência sobre o objeto. Essas cores aqui, clicando na setinha, eu posso alterá-la. Por exemplo, para uma cor azul. Veja que eu sofro a insolência aqui de uma cor azul nessa variação. Aqui, a partir desse sinalzinho de mais ou de menos, eu tenho como adicionar novas setinhas à gradiência aplicada. Por exemplo, se eu quiser adicionar mais uma seta aqui nessa gradiência, eu posso clicar no sinal de mais. Veja que surge uma outra setinha aqui intermediária entre uma e outra. Eu posso dar uma cor diferenciada, clicando aqui, por exemplo, clicando no vermelho. Notem que aqui na renderização vocês vão ver que já tem uma variedade aqui dessa gradiência. Vamos voltar aqui a cor preta nessa primeira. E vamos tirar o ramp aqui da nossa observação. Em Specular, nós vamos ter o efeito com que a luz incidirá sobre o material. Ou seja, esse pontinho luminoso que vocês estão vendo aqui é o reflexo daquela lâmpada sobre essa superfície. O que o especular vai fazer é o controle sobre esse material que nós empregamos. Nós podemos dar maior intensidade ou podemos dar menor intensidade. Aqui nós tiramos totalmente o reflexo da lâmpada sobre a superfície. Se aumentarmos até 1, nós damos um reflexo maior da lâmpada sobre a superfície. Lembrando que aqui nesse Hardness, nós controlamos a dureza com que esse reflexo irá acontecer. Quanto maior, mais aspecto sólido ele dará ao material empregado sobre uma forma, como se fosse um material mais sólido. Podemos chegar até o valor máximo de 511 e podemos também chegar até o valor mínimo de 1. Controlando esse Hardness, nós damos efeitos distintos dessa luz refletida sobre o material, que é a luz da lâmpada, ok? Vamos sair aqui do Specular. Eu posso fechar essas guias clicando nessas setinhas aqui e posso abri-las se eu quiser, clicando novamente de volta. Em Shading, nós temos como controlar o sombreamento dado ao material. Nessa opção Emit, nós podemos dar fluorescência ao objeto. Se clicarmos aqui nessa guia Emit, que é emissora, pressionarmos o botão esquerdo e girarmos para a direita, vocês vão ver que eu consigo dar mais luminosidade ao material empregado. Se eu diminuir, eu consigo dar menos luminosidade ao material empregado. Aqui eu posso controlar a translucência, como se fosse aquele efeito de material translúcido. Então, essa guia de shading vai nos dar aqui alguns efeitos bem legais aqui sobre o objeto. Vou fechá-lo aqui. Em transparência, nós temos como dar transparência ao objeto. Quando nós queremos transformar esses objetos em objetos em forma de água, de vidro, que são objetos com um material transparente, nós podemos selecionar essa opção Transparency, que é a transparência, e podemos utilizar essas três formas de máscara, Z-Transparency e Ray Trace. Nós empregaremos aqui nos nossos tutoriais básicos a nossa visão voltada ao Z-Transparency e ao Ray Trace. Em Z-Transparency, se eu diminuir a intensidade de alfa aqui, veja que eu estou no valor máximo 1. Se eu diminuir, vocês vão ver que eu consigo dar aqui uma certa transparência ao material do objeto. Aqui em Fresnel, nós controlamos essa forma
de limpeza dessa transparência. Quanto maior, veja que nós damos mais limpeza aqui à transparência empregada. Vamos ver que eu tenho um material aqui parecendo um vidro. Se eu diminuir, eu deixo apenas o alfa funcionando. Aqui em espécula eu controlo a luz sobre a transparência, eu posso diminuí-la, eu posso tirá-la, ou posso intensificá-la aqui na sua ação. Em Blend eu faço a mistura. Então, se eu usar o Fresnel e quiser usar um Blend, eu posso dar um aspecto mais opaco à transparência empregada. É uma mistura que eu faço aqui, ok? Então é nessa guia de transparência que eu tenho como fazer isso. Lembrando a vocês que aqui em Ray Trace, além de eu ter essas funcionalidades, eu tenho outras possíveis aqui, a exemplo do índice de refração, eu posso aumentar para dar ao material empregado um aspecto de vidro, um aspecto de água. É nesse índice de refração aqui que eu tenho como controlar isso. Vamos fechar aqui e desmarcar o Transparency. Aqui em Mirror, eu tenho como dar ao objeto o aspecto de refletividade. Esse aspecto de refletividade, ele é como se fosse um espelhamento. Para nós entendermos melhor isso, eu vou selecionar aqui na segunda janela o objeto esférico, Shift A, e vou dar a adição de um novo material aqui. Vou usar aqui o material UV-esfera. Vou trazer esse material aqui para o lado. Eu vou mantê-lo com uma cor. Vou criar um material para ele aqui. Em New. Aqui em Diffuse eu vou usar uma cor vermelha. Veja que eu tenho essa opção aqui, Reflectivity, que é a refletividade empregada ao material que nós utilizamos. Então, se eu aumentar esse valor aqui para um valor maior, note que aqui a esfera que nós empregamos o material de refletividade, ela vai estar refletindo esse segundo objeto que nós colocamos na cena. Então, o que essa função Mirror faz é isso, é o espelhamento a partir de um material empregado. E nós aumentamos essa refletividade através desse ponto, ou diminuímos através dessa opção Reflect. Aqui eu tenho como dar uma tonalização a essa refletividade através dessa caixa de cores aqui. Da mesma forma que eu controlo essa refletividade aqui, eu tenho como controlar esse Fresnel aqui para dar algumas condições misturando também, ó, a refletividade aplicada aqui sobre a superfície. Então eu posso controlar esse mirror também através dessas configurações possíveis. Essa profundidade vai nos permitir dar uma melhor qualidade à refletividade aqui empregada sobre o objeto. Eu vou selecionar essa segunda esfera vermelha com o botão direito, vou apagá-la com a tecla X. Desmarcando a nossa caixa Mirror de espelhamento, nós vamos vir aqui para o Subsurface Scattering. O Subsurface Scattering é a forma com que a lâmpada ou a luz ou o efeito de luminosidade incidirá sobre a superfície. A superfície ela capta a luz e emana nas suas bordas a luz empregada. Veja esse exemplo aqui de um efeito com Subsurface Scattering. Veja que tem uma luz de fundo e essa luz de fundo ela interage sobre uma forma e cria esse efeito pelas laterais, ou seja, ele absorve a lâmpada e cria esse efeito de luminosidade sobre a superfície do material. Quanto aos demais, eu não irei mexer nessas informações por enquanto. E nós vamos agora salvar esta cena. Vou clicar aqui em File. Vou usar essa opção Save As com o nome Aula Reforço. E vou salvá-lo para utilizar para o próximo tutorial, onde falaremos a isso quanto à questão de texturas. Até o próximo tutorial. Forte abraço.